Começamos agora mais um programa Contra a Capa, esse nosso encontro semanal, que trazemos aqui escritoras, escritores, mineiros ou que têm uma forte ligação com Minas Gerais para poder falar sobre a sua vida, sobre a sua arte, sobre a sua escrita. Então nós agradecemos a você que nos acompanha semanalmente nos diversos pontos de escuta que a gente tem aqui no Contra a Capa. Hoje recebemos no nosso estúdio uma convidada também muito especial. Todas as vezes, Rosângela, que eu apresento o convidado, eu falo que é especial, mas cada encontro é especial. E a gente se sente especial em estar aqui, tio Flávio. Que bom! Muito obrigada pelo convite. A Rosângela Bretas, que está aqui com a gente hoje, é uma escritora mineira. A gente vai falar com ela daqui a pouquinho sobre a sua trajetória, sobre como ela encontrou a literatura, porque eu vou pedir para ela contar para mim a história da infância dela, que tem um pouco dos encontros da literatura, então isso é muito interessante. Mas antes disso, eu queria falar com vocês que quem quer nos assistir, quem quer nos ouvir, pode nos encontrar no portal do jornal Hoje em Dia e na TV Promove. A TV Promove é o canal 12 da Claro TV, mas também estamos na rádio web do Hoje em Dia e nas rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, na Gorutubana de Janaúba, na Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Então nos ouça, nos acompanhe, nos assista e divulgue também para as pessoas terem acesso à literatura mineira, que é uma literatura extremamente forte, extremamente viva. E a gente tem que conhecer mais esses nossos autores, esses nossos escritores e escritoras que estão por aqui. Agora eu falo um pouquinho da Rosângela, mas eu vou parando aqui nesse mini currículo para a gente poder conversar um pouquinho sobre essas experiências dela. A Rosângela Pires Bretas, ela tem 63 anos e é natural de Corinto, em Minas Gerais. Desde muito menina, sua família mudou-se para Guanhães. Guanhães fica perto ali de Itabira? Exatamente, né? Depois de Itabira, 1 hora. E você mudou de Corinto para Guanhães com quantos anos, mais ou menos? Com 5 anos de idade, bem novinha. Em função Na de verdade, família? eu mudei para Governador Valadares, depois de Governador Valadares para Guanhães. Então, eu me entendo guanhanense, por causa dessa vida nômade até meus 5 anos de idade, imagina? Mas E aí você viveu em Guanhães por quanto tempo? Até os 20 anos. Depois veio para Belo Horizonte? Depois eu vim para Belo Horizonte. Aí em Guanhães eu casei, tive a minha primeira filha e foi lá que começou a minha história, que veio a calhar como escritora hoje. Eu vou até parar aqui um pouquinho para a gente poder falar sobre aquela história que você me contou, que eu achei interessante. Naquele tempo em que nós éramos crianças, exatamente, a gente tinha aquelas tarefas de férias. Não é nem tarefas da escola diárias, não, os para casas não, né? Não, porque tínhamos tarefas de férias para casa. Mas o mais interessante é que nós tínhamos, a professora de português nos dava a missão de ler um livro. Nas férias, nós tínhamos que ler o livro, às vezes até 2, fazer o resumo dos livros, uma redação por semana e vinham os temas já pré-estabelecidos. Então, ali nasceu, eu fico buscando na minha história esta oportunidade, que eu falo assim, gente, de onde nasceu se eu não tenho escritores na família, se eu não tenho ninguém nessa área da comunicação? Então, nasceu ali, né, com a minha professora de português, desde o primário. Que importância é isso, né, tio Flávio, das escolas? Mais uma vez, o papel importante da escola, desenvolvendo a gente na escrita e na leitura. E é interessante essa questão que a gente tinha no passado. De fato, quando você falou, eu vim recordar das pessoas deixarem atividades para as férias. Exatamente. Lógico que a gente está falando que as férias tem que ter o lúdico, claro, né? O momento da desconexão. Mas 1 hora por dia. Exatamente. E outra coisa, para muita gente a literatura é o lúdico também. É né? o lúdico. E era o lúdico, porque a gente lia livros. Gente, que delícia. Meu Pé de Laranja Lima. Aquela coleção que a gente tinha, né, de vagalume. Os clássicos, exatamente. Eu li quase a coleção toda. Então, isso me despertou. E a partir daí eu não parei mais. Aí li livros, romances me influenciaram muito. A gente, adolescente, né, aquele momento de sonhar com uma vida fora da cidade, de crescer, de estudar, de sonhar com um príncipe encantado. Então, eu li muito nesse período e continuo lendo até hoje. Além disso, tio Flávio, eu tenho uma tia, que hoje tem 92 anos, ela era freira num colégio
em Sete Lagoas, e ela ia passar férias lá em casa, no período de férias, e ela sentava os sobrinhos todos. Quem era bom em matemática, ela dava aula de matemática e português. Vamos fazer um reforço em português. E ela também, além disso, ela cobrava da gente muito, nos mostrava o olhar além do óbvio. Nos mostrava, pegava o mapa do Brasil, nos ensinava sobre o mapa do mundo, onde você sonha estar. Você pensa nisso. Olha, você leu a história de Reinações de Narizinho. Olha aqui o que aconteceu. Então, ela trazia as histórias, a imaginação para a gente. Eu acho que o escritor tem, além de tudo, tio Flávio, a imaginação solta e respeita essa imaginação ao trazer para a escrita. E olha como que a infância é importante também nessa vida do escritor, né? Quando eu falei da leitura como lúdico, a leitura realmente é um momento que a gente entra num novo mundo, um mundo que a gente talvez nem conheça, né? Exatamente. Está desbravando, e ali a gente vai tendo acesso a mundos diversos. E a gente vai se colocando também nesse mundo, né? Sonhando com esse mundo. E olha que legal que você é escritor, porque aí você traz o seu mundo, construído por diversos outros mundos, né, que você teve acesso, para outras pessoas também entrarem naquele mundo que você sonhou, desenhou, escreveu. Exatamente. Né? Escrever nos permite estar neste mundo. É ficção? É, muitas vezes. E você entra nesse mundo, nesse mundo que você criou, nesse mundo que você sonhou e que você gostaria de compartilhar com as pessoas. Muito bom. E aí, saindo lá de Guanhães, você vem para Belo Horizonte. Exatamente. Aqui em Belo Horizonte você trabalha na área financeira, você trabalhou num banco por muito tempo, 30 anos, né? trabalhei em alguns bancos por 30 anos. Aí, quando eu me aposentei muito jovem, por questões que não vêm aqui ao caso, eu fui convidada para assumir uma diretoria numa instituição filantrópica. E foi maravilhoso isso, eu estou lá até hoje, que é a AMR, Associação Mineira de Reabilitação, e eu trabalhei e trabalho ainda, comecei lá assim, como mobilizadão, na área de mobilização de recursos. Por que isso? Por causa da minha experiência em banco. Então, visitar as empresas, mobilizar recursos para viabilizar a instituição. E a MR tem um trabalho maravilhoso, são 60 anos. 60 anos estamos fazendo esse ano, 60 anos de vidas transformadas. Muito legal. Muito bacana, a gente atende hoje 500 famílias que tem no seu núcleo uma criança com deficiência física. Olha, quem merece gente. entrar lá no Instagram da AMR, conhecer, porque é algo que temos em Minas também, muitas vezes as pessoas desconhecem. É um trabalho maravilhoso que é feito todos os dias, né? Exatamente. E que salva, que dá esperança e que transforma, né, a vida de muita gente. Vale realmente muito a pena a gente conhecer. E aí a gente vai então para os livros. Eu vou pegar um livro seu aqui especificamente, que é um romance. Esse romance que você escreveu, que é esse aqui, Isso. Pela Luz dos Olhos Delas. Perfeito. Né? Foi seu primeiro romance. Meu primeiro romance. E aí você já começou bem, né? Já comecei bem. Olha o tamanho desse livro. Mas é muito fácil de ler, muito envolvente. Não, e todo romance é uma delícia, porque você, quando você chega no final, você fica até órfão, né? Exatamente. Você fala assim, nossa, mas como assim que acabou? Será que vem uma continuidade? Imagina você quando escrever. Pra gente que lê, a gente se sente órfão. Nossa. Olha, para escrever, a gente custa ter coragem de pôr no mercado, de soltar, de dar asas. A editora é a editora Ramalhete, que é também de Minas Gerais. É uma editora mineira, do Álvaro Gentil. Muito bacana o editor, muito... Como o nosso programa chama Contracapa, é aquele que, se eu pego aqui, o que é que eu posso encontrar nesse livro? Me dê aí as informações sobre esse livro, que foi escrito, inclusive, na pandemia. Na pandemia. Grande parte dele escrito na pandemia. Esse livro é uma delícia, tio Flávio. Ele é um encontro de 3 amigas. Por acaso, elas se encontram em Londres. E, neste lugar, elas, além de se conhecerem, elas vão falar sobre o que é ser mulher neste mundo. Todas têm um sonho, todas sonham com a liberdade de ser mulher, todas sonham com o amor, todas querem uma vida melhor. E ali, elas, sem julgamento, sem se sentir
inibidas, elas se abrem. É como se fosse uma sessão de terapia entre amigas. E aí elas vão contando as suas histórias, e as suas histórias são extremamente comoventes, como da maioria das mulheres. Elas estão numa faixa etária, todas já têm filhos já adultos, então elas não são imaturas sonhando com o príncipe encantado. Elas sonham com a realidade de uma vida feliz ao lado de um grande amor, sem desconsiderar as dificuldades desta vida, das lutas. Elas têm uma dificuldade de assumir a vida profissional, a carreira, com o ser mãe, com o ser mulher e conviver essa história. Se sentem divididas nessa história. E é muito legal, porque elas envolvem os parceiros delas, que também entram na história de forma protagonista, porque eles são, na verdade, protagonistas delas, cada uma, com o seu parceiro e com o parceiro que elas sonham. Então, é uma história de vida. E ali elas abordam tudo, tio Flávio, elas abordam temas muito difíceis de ser discutidos numa sociedade. Elas falam de aborto, elas falam de assédio sexual, elas falam de divórcio, elas falam da luta mesmo, da mulher de não ser discriminada. Poxa vida, eu tenho 40 anos, mas eu posso amar, eu tenho 50 anos, mas eu posso amar. Aí nasceu essa coisa da luta pelos direitos da mulher, 50 mais. Pois é, aí isso que eu já estava formulando aqui, você falando, veio justamente no meu pensamento aqui. São mulheres que estão próximas aos 50. Próximas aos 50 né? anos. Elas já começam a falar do envelhecimento. Já começam a falar da dificuldade de ter chegado até ali. A partir dali, elas começam a descobrir que elas podem amar. Eu não abordo no livro os 50 mais, mas eu falo que dessa mulher que ainda tem direito. É uma profissional de sucesso, é uma mulher que tem sonhos, que não perdeu os sonhos, apesar de já estar com os filhos adultos, mas a gente já começa a perceber neste lugar essa luta dessa mulher para brigar pelos seus direitos. E a sua fala foi até muito interessante, muitíssimo interessante, porque você fala que já tem os filhos adultos e não perdeu os sonhos apesar de já ter os filhos. Porque muitas mães, elas às vezes, isso tem mudado bastante, eu estou falando um recorte aqui, elas jogam os sonhos dela para realizar os sonhos dos filhos. Exatamente. Né? Então, uma mãe que muitas vezes não tenha estudado, ela coloca para o filho, achando que aos 50 já não é mais o tempo dela. Eu não estou discutindo o seu livro, eu estou discutindo uma questão que pode ser levantada também numa discussão de mulheres, né? Exatamente. Que seja. Mas, e quando ela se descobre, a gente está aí com a longevidade, né, acontecendo, a gente vivendo mais e buscando viver melhor. Quando você se descobre aquela potência em termos de ainda ter espaço no mercado, porque você trabalhou a vida toda em várias instituições bancárias. Exatamente. Você poderia muito bem ter parado, obviamente. E o mercado também, hoje, ele é muito seletivo para essas mulheres com 50, 60. Exatamente. Né? Ele não quer mais essas mulheres. Apesar de haver hoje muita empresa descobrindo que está perdendo muito. Que está perdendo. E nós mesmas estamos começando a dar um grito. Verdade. Nós estamos nos colocando agora. Porque antes nem isso a gente não fazia. Porque a gente era inibida, era engolida. E agora não. Agora a gente tem voz, a gente tem espaço. A mídia está nos dando esse espaço. Nós estamos buscando esse espaço a ferro e fogo. O interessante é que esse livro, o romance, ele tem um slogan que ele fala ao amor, à vida e à liberdade. Então, é esse o mote do livro. E quando eu estava escrevendo este livro, me vieram vários poemas que estas mulheres e estes homens me inspiraram, estes personagens que eu criei. É claro que ali tem muito da Rosângela, a forma como eu conto a história, a forma como eu vejo os acontecimentos dessa história, é claro que tem a Rosângela ali. E aí eu escrevi aqueles poemas e falava assim, vou engavetar. Não escrevi ainda, não tinha a intenção de escrever o próximo livro. Aí um dia eu falei, gente, eu tenho poemas que dão um livro. Tirei da gaveta e fui descobrir
que esse poema, esse livro, ele falava já desta mulher, já consolidava essa ideia da mulher 50 mais. Então lancei esse livro com muito orgulho, que é o meu último livro, que é o Poesia na Pele, que é exatamente como eu me sinto, tio Flávio. É a poesia na pele. É o que eu gosto. A minha influência toda na escrita, além desses romances, da coleção Vagalume, de todos esses livros que eu li na infância, eu li muito poesia. Eu amo poesia. Eu vejo poesia em todo lugar. E o olhar da gente, é claro que o mundo não é esse mundo lindo, maravilhoso que a gente quer, que a gente gostaria, mas existe poesia também na dor, Sim. Existe poesia na luta diária daquelas mães da MR, nas crianças de rua, em todas essas maldades que a gente encontra no mundo. A gente pode falar de amor neste lugar também. E a minha poesia é isso, de encontrar um olhar doce, um olhar com menos dor para essas cenas, para esse cotidiano. E este romance, ele fala sobre isso, sobre este amor de ser quem eu sou, este amor de alguns momentos de dor. Isso também me inspirou. Eu tenho um grande amigo, que é um médico muito famoso em Belo Horizonte, e ele fala para o meu marido assim: eu não vou falar para você fazer a Rosângela sofrer, mas ela é ótima quando ela fala sobre a dor. Então é isso, o amor está presente na dor. Tá. Da mesma forma que a dor também está presente no amor. Então eu ando nesse caminho, nessa trilha, entre a dor me inspira, o amor me inspira, e dali sai a minha poesia. Tem uma africana que eu não sei se vou conseguir falar justamente o que ela falava, mas Sobon Fusomé, que ela chamava. E ela dizia que a ferida, ela produz a dor produz um certo veneno. Se você deixar sofrer demais, passar do ponto, ele te mata. Se ele for na dosagem certa, ele te salva. Ele te salva. Né? Alguma coisa nesse sentido que ela falava, não era desse jeito. Mas quando você fala da poesia, se você pegar o livro da Carolina Maria de Jesus, que é justamente de dor, né? De uma vida com fome, inclusive. Exatamente. Ela fez um livro, né, que tem muita poesia. Muita poesia, uma prosa poética linda. Lindo. E o jeito de colocar as coisas, é o olhar que você coloca. Exatamente. Na história. Agora, esse Poesia na Pele, a gente tem eu acredito que o brasileiro tem uma dificuldade muito grande de ler poesia, né? Exatamente. Ele ainda não, parece que não caracteriza como um livro lido. E é interessante porque, por exemplo, o romance, ele deu muita visibilidade, porque a gente tem muito mais divulgação. Eu participo de muitos concursos, então assim, sempre tem mais concursos para romance. Eu participo de coletâneas de poesia, coletâneas de crônica, e para ver se a gente consegue divulgar. O selo Off Flip faz muito isso, eu tenho 3 participações, eu participo de um festival de poesia de Lisboa. Olha onde eu fui parar, no Festival de Poesia de Lisboa, que me trouxe coisas maravilhosas, histórias lindas. Voltando ao romance, tio Flávio. Você falou desse aqui. Pois é aquela situação de estar no lugar certo, na hora certa. Eu estava no encerramento da primeira participação no Festival de Lisboa, quando eu sentei na mesa do jantar com a editora do festival e eu dei para ela meu romance, para ela ler. Ela é brasileira, mora na Suíça. E aí um mês e pouco depois, ela me manda um e-mail me convidando para traduzir o meu romance para o francês. Isso me encheu de orgulho, de alegria. Então você já tem esse romance aqui que foi lançado recentemente, em março desse ano, traduzido já. Ele foi lançado em Genebra e em Luxemburgo. Que legal. E agora ele está entrando esta semana em todas as plataformas digitais para que tenha acesso. Muito, né? Porque, isso emociona olha só, a nossa muito. linguagem, ela vai rompendo até a língua. Até a língua. E a tradutora me chamou, falou: Rosângela, que delícia de leitura. Ele ficou até um pouco maior na tradução, porque ela me disse que teve que fazer muita nota explicativa. Porque tem questões aí que aqui no Brasil, culturalmente, é difícil para as mulheres. Lá na Europa, em diversos países, isso não é difícil, isso já é cultural. É permitido viver isso. Então, mas ficou um livro lindo, uma capa linda.
E ele já está lá em algumas livrarias, mas essa semana ele entra no circuito digital, como todos os outros livros estão na Amazon. Você chegou aí lá para fazer o lançamento? Fiz o lançamento lá, minha família foi muito lindo, muito gostoso. Muito bom. E aí vamos voltar para a poesia, porque essa poesia não parou no livro. Não parou no livro, tio Flávio. Eu lembro que você falou antes de entrar na poesia, a gente vai e volta. A gente vai e volta, Você é uma falou delícia que isso. Você escreveu uma música? Não, na verdade eu escrevi um monólogo. Não, mas você tinha escrito uma música para sua filha? Ah, mas isso aí há muitos anos. Ah, mas conta, porque me Na despertou. verdade, eu traduzo muito, eu trago muito a poesia para a minha vida. Então, eu escrevi uma poesia que chama Autorretrato. Então, eu conto ali quem eu sou através de uma poesia. Uhum. Então, eu sou contada em poesia, que eu conto, É melhor né? do que uma mini biografia, É uma né? mini biografia. Eu acho que ali a pessoa me conhece muito mais do que falar meu currículo Aham. cru e nu ali, aquelas palavras que já são estabelecidas ali no currículo. Então, eu tenho essa capacidade de escrever poesia. E dessa poesia pode nascer alguma música, como nasceu para minha filha. Bom, mas desse livro de poesia nasceu um monólogo. E esse monólogo eu levo adiante a ideia, aí concretiza mesmo a ideia de dar voz a esta mulher de 50 mais, a essa mulher que precisa, a partir dela, encontrar seu espaço, dar voz às suas dores, às suas alegrias, porque nunca foi fácil para ninguém, mas pode ser mais fácil se você se der o direito de sentir as suas dores, de falar sobre as suas dores, de buscar seu espaço, de gritar poeticamente. Uhum. E aí eu criei um termo, uma expressão, uma palavra que é muito linda, que fala: envelhecer é embelhecer. Mas até você concluir que isso é verdade, em mim veio com muita dor, veio com muita dificuldade. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque foi difícil mesmo. Eu sempre fui tida como uma mulher muito comunicativa, muito alegre, muito feliz, muito positiva na forma de enxergar a vida, com uma comunicação muito fácil, muito aflorada. Mas aqui, no fundo, tinha minhas dores, que as pessoas não conheciam. E que a gente não mostrava. No dia a dia, você não mostra E uma isso. dessas dores veio muito forte quando eu realmente comecei a envelhecer. Quando eu vi que eu já não tinha tanto espaço em alguns lugares. Quando eu vi que eu já era avó. Que delícia ser avó, mas ser avó realmente, você tem que assumir este lugar. E hoje não, hoje, depois deste monólogo, depois de terapia, porque o autoconhecimento não veio só da leitura, não veio só do bate-papo com as amigas. Este romance me trouxe muita luz, porque eu pesquisei muito para poder chegar nesse lugar e aprendi muito sobre mim quando eu escrevi o romance. E eu acho que a partir deste romance, eles vêm muito mais da Rosângela, desse autoconhecimento que eu adquiri escrevendo estes livros. Então foi muito maravilhoso para mim exorcizar esta dor através do monólogo Poesia na Pele, a Mulher Maior. E a gente está aí buscando mais espaços para poder levá-lo a um público maior, mas foi bem lindo, assim. Eu vou até pedir o Silan para colocar as duas imagens, porque veio o livro, né? E depois você colocou essa assinatura aqui embaixo, a Mulher Maior. A Mulher Maior. Com Y. Com Y. Que é justamente uma forma que se usa na Espanha. Na Espanha, língua de espanhola. falar dessa mulher madura, dessa Isso. mulher experiente, dessa mulher consciente do seu lugar, dessa mulher que está aí. E esse monólogo, então, já apresentado. Já né? apresentado. Já foi apresentado e pode ser apresentado Outras vezes. Você não pensa de tirar daqui um outro livro falando justamente sobre essas mulheres? Porque você abordou a mulher, o encontro daquelas 3 em Londres, levando suas dificuldades, suas dúvidas, suas alegrias. Agora, há também um encontro das mulheres maiores. Maiores, né? exato. Em que há outras dúvidas, em que há até mesmo um olhar para o futuro. Às vezes a gente olha mais para o futuro e vive numa ansiedade tão grande do que olha para o presente, né? E aproveita verdade. o que se tem às mãos. Eu acho que seria tão interessante com esse seu olhar
de mulheres e com o olhar do envelhecimento, juntar as duas coisas. É verdade. Você parece que tem uma adivinha aí, é uma bolinha de cristal. No momento eu estou trabalhando num livro de crônicas. Eu queria enveredar por esse universo que eu adoro contar histórias, eu sou contadora de histórias. E esse lugar, a crônica, nos facilita isso no dia a dia, né? Então eu estou trabalhando num livro de crônicas, mas fazendo pesquisa para este próximo livro, que é um livro que fala literalmente dessa mulher maior, deste espaço que a gente tem e que a gente precisa cada vez mais mostrar que a gente pode contribuir e construir este lugar com a força que a gente tem de ser mulher neste país que exalta tanto a juventude, a mídia que exalta tanto a juventude, mas que a gente tem espaço. E abrir esse espaço na mídia cabe a nós, que já estamos neste lugar. Sim, com certeza. Eu participei de uma coletânea maravilhosa do selo Off Flip, que é Cartas para o Futuro. Ah, que legal. Nossa, isso me deu um prazer de escrever. Eu escrevi uma carta para minha neta, que ainda não nasceu. E eu dei para minha filha, que provavelmente vai vir dela, essa neta. Se Deus quiser, viu, minha filha? Estou te dando esse recado. Não é uma cobrança, não, tá? É só um recado. É só um recado. E fala exatamente isso. Eu espero que você chegue no mundo onde nós traçamos e construímos um caminho mais livre para você. E que você não encontre tanta barreira e tanta dificuldade como nós encontramos e tivemos que vencer. Que você encontre espaço para ser mulher livre, que quando você chegar aos 60, você vai estar lendo essa carta e rindo e lembrando, poxa vida, minha avó foi uma mulher que lutou, que venceu e que chegou onde ela quis chegar com essa luta, de mãos dadas com várias outras mulheres. Então fala exatamente isso, desse futuro que a gente espera, que a gente está construindo agora. Olha, você até me deu uma ideia fantástica aqui agora. Eu faço um trabalho no movimento voluntário em que pessoas, né, em diversas vulnerabilidades escrevem cartas para a criança que elas foram. Mas eu nunca pensei em pedi-las para escrever cartas para as pessoas que virão após nós. Né? Olha que bacana, tio Flávio. E aí pedir para essas pessoas, porque você volta no passado e fala um pouquinho do que é dos erros. Dos erros, né? exatamente. Do seu caminho. Mas olhar para o futuro te faz um exercício que dá uma outra musculatura. Exatamente, tio Flávio. E eu vejo assim, quando eu estava escrevendo essa carta, eu voltei quando eu tinha 20 e poucos anos, 6, 7 anos, para contar que eu olhava minha mãe com menos idade que eu tenho hoje e eu achava minha mãe velha. Então, eu peço desculpas por esse olhar obscuro que eu tinha, porque era falta de conhecimento mesmo. Hoje, eu sou muito mais velha do que a minha mãe naquela época que eu achei ela velha e eu estou aí produzindo feliz, jovem, construindo o meu futuro, construindo este presente já para quem vier depois de mim, encontre um espaço maior. Muito prazer, eu vou lá bater esse papo com suas amigas lá e falo, conto essa minha história, essa catarse de voltar lá para contar essa história para o futuro. Muito bom. Ô, gente, o tempo realmente passa. Aqui nesse espaço que nós temos, parece que ele passa mais rápido. Ainda mais quando as coisas são agradáveis, né? Mas mesmo passando rápido e sendo agradável, se a gente souber aproveitar cada instantezinho dele, fica gostoso, porque fica como registro pra gente, né? Rosângela, eu queria te agradecer, te parabenizar pela literatura, pela postura, pela atitude diante da vida, porque eu acho que isso muda muito, não são as ações que a gente faz, mas as atitudes que a gente tem, né? O nosso espírito. Exatamente. E te falar para continuar escrevendo, né? Para nos dar mais presentes assim. E deixo esse espaço para que você fale para o nosso público onde te encontrar, como fazer para adquirir seus livros. Então, nos diga como chegar até você. É um prazer, tio Flávio. É uma honra estar aqui e poder falar para vocês, ouvintes, que estão nos assistindo, sobre a Rosângela Bretas, escritora. E agora, vou te contar onde você me encontra. Você me encontra nas redes sociais, no TikTok, você me encontra no Instagram. Lá você encontra um link onde você consegue comprar meus livros de forma digital ou de forma física. E todos eles estão na Amazon, tanto em forma digital quanto em forma física. O Instagram qual que é? É Rosângela Bretas. É um prazer. Muito obrigada, tio Flávio, pela oportunidade de poder falar
e contar um pouquinho dessa história. Ok. Ô, gente, muito felizes em terminar mais um programa de uma maneira tão gostosa, tão aliviada, tão leve dessa forma. Encontro você na nossa próxima edição, né, que é semanal. Então encontro você daqui a pouquinho. Nos aguarde. Até lá.